Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Adri, eu sou brasileira e estou morando aqui em Dallas, nos Estados Unidos, para concluir o meu MBA em Marketing. Hoje eu vou mostrar no vídeo algumas curiosidades, algumas características das casas americanas, comparando com as casas brasileiras, algumas coisas que são comuns nos Estados Unidos e que não são comuns no Brasil. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu achei estranho, levei um tempinho para me acostumar. Quando vocês viajarem, vocês já vão saber o que vocês vão encontrar aqui. Não vão ficar tão perdidos quanto eu fiquei. A primeira diferença é com relação a ar-condicionado e janela. Olha o sol que tá lá fora, tá quase 40 graus e sempre janela fechada, que é um costume. No Brasil é exatamente o oposto. Quando tá calor, a gente já abre as janelas, abre tudo, liga ventilador, mas é muito difícil que alguém tenha ar-condicionado em todos os cômodos da casa. E aqui tem até no banheiro, na cozinha, em tudo. Mesmo se a pessoa sair de casa, ela deixa ligado o tempo todo, ou o aquecedor ou o ar-condicionado. Eu nunca tive na minha casa do Brasil, e aqui eu nunca estive em uma casa onde não tivesse ar-condicionado em todos os ambientes. Então essa foi a primeira diferença, de acostumar, né? Você não pode acordar e abrir a janela. Se eu fizer isso aqui na faculdade, eu vou levar uma multa. Vai desperdiçar o ar-condicionado. Claro que se a pessoa mora na casa dela, pode escolher se ela quer ligar ou não. Sendo que é um costume americano ter aquecedor, ter ar-condicionado. E no Brasil é mais costume que a gente tenha janela. Eu acho que também pelo custo da energia, né? Se a gente deixar ar-condicionado ligado o dia inteiro, a conta de luz vai vir bem salgada. Outra questão é na cozinha. Óbvio que eu tive que lavar a louça para mostrar a pia, mas aqui a pia normalmente é dupla. Eu não entendi muito porquê. A maioria das casas que eu fui também tem pia dupla. Vou mostrar. Tem duas pias, tanto na cozinha, às vezes no banheiro tem também. Essa parte tem triturador, que liga ali quando tem resto de comida e etc. Normalmente eles jogam na pia e ligam o triturador ao invés de jogar no lixo. E tem essa outra parte que não é para jogar restos. Então, eu não sei muito porquê, mas é extremamente comum ter pia dupla. E eles colocam até, curiosidade, tipo uma almofadinha assim embaixo da louça que tá escorrendo para segurar a água. Máquina de lavar louça é quase toda casa que tem também. No Brasil é mais difícil. Se a pessoa tem máquina de lavar louça, ela já tem condições financeiras um pouco melhores. Aqui, óbvio, né, que dá para lavar a louça aqui, tem até duas pias para isso. Mas é muito comum que a pessoa use a máquina de lavar louça quase todos os dias. O nosso fogão do Brasil, ele normalmente é a gás, aí tem o cooktop também. Então a gente liga, né, acende e sai o fogo. Aqui a maior parte é cooktop. Então tem aqueles cooktops mais modernos e tem esses assim que são estranhos, parece aqueles de acampamento. Então liga aqui e aqui aquece, né? O mais difícil de acostumar desse fogão foi que ele não esfria do nada, né? Então no Brasil você abaixa o fogo, pronto, baixou o fogo. Aqui não, você abaixa o fogo, tem que esperar esfriar. Então nesse meio tempo você tem que calcular direito, porque senão queima. O que eu sim já fiz várias vezes aqui, de queimar a comida. No Brasil a gente tem uma brincadeira que quando você vira adulto, você vê um dia lindo como hoje, ensolarado, quente, você não pensa mais em ir passear, ir pra praia ou ir pro parque. Você pensa que é um dia bom pra lavar roupa, porque vai secar rápido no varal. Aqui nos Estados Unidos não dá pra fazer essa brincadeira, porque aqui a maioria das casas não tem varal. Você seca a roupa direto na secadora, toda vez que for lavar. E outra coisa é que não tem tanque, então se você for limpar a casa, você não vai passar um pano de chão, depois vai lavar no tanque. Você vai passar é tipo um lenço umedecido, que tem um produto de limpeza parecido com cloro, como no Brasil a gente tem Veja. Então aqui você passa o pano na casa toda, esse lencinho, e joga fora. Não tem um tanque para você lavar e usar de novo. E se você sujar seu tênis e etc. também, é tudo com lencinho que vai pro lixo. Até a gente produz mais lixo quando tá aqui morando nos Estados Unidos do que no Brasil, porque muitas coisas não dá para reaproveitar. Então eu vou mostrar como é que é a lavanderia daqui de casa pra vocês. Aqui onde eu moro, a lavanderia fica assim, bem no meio do corredor. Então aqui tem o aparelho do ar-condicionado, do aquecedor, fica a mesma temperatura pra casa inteira. E isso aqui que parece ser uma porta de um outro cômodo, é na verdade a porta da lavanderia, que não é uma lavanderia enorme. É só um espaço para ficar a máquina de lavar e a máquina de secar. E aí deixa os produtos aqui em cima. Então eu achei muito estranho isso, não ter onde estender a roupa. Chegando aqui no meu banheiro, a pia também é dupla. Toda a torneira aqui tem a parte assim, vira quente
e vira, é fria. Então, tanto na cozinha quanto no banheiro, a torneira também é aquecida. Uma coisa que eu também tive que acostumar é que no banheiro não tem ralo. Não dá pra lavar o banheiro. Até o chuveiro daqui é diferente. Vou apagar um pouco a luz pra não ficar tanto barulho. Mas no Brasil a gente costuma ter dois tipos de chuveiro. Ou é o elétrico ou é a gás. Se ele é a gás, ele tem aquele que abre o quente e a outra que abre o frio. E aí você vai regulando a temperatura conforme você preferir. Ou se ele for elétrico, você regula lá em cima que tá escrito verão, inverno, verão 1, verão 2. Aí tem algumas variações. Aqui nos Estados Unidos é o mesmo local que sai água quente e água fria. Então, o chuveiro e como que funciona. Eu fiquei muito tempo para conseguir ligar a primeira vez. Quando vocês viajarem, vocês já não vão ficar perdidas igual eu fiquei. Quando eu cheguei eu não entendi nada. Eu falei, o que é que eu faço com isso daqui? Mas então é aqui, ó. Isso já levanta e é fria. Aí se você quiser mais quente, você vai pondo pra cá. Quanto mais pra lá, mais quente. Aí você põe a mão assim e espera, puxa o pininho, aí sai aqui no chuveiro. E a maioria também tem o chuveiro junto com a banheira. No Brasil não é tão comum todo mundo ter banheira em casa, mas nos Estados Unidos é muito comum. Vocês não viram no resto do vídeo, mas eu estou descalça, porque aqui nos Estados Unidos é comum as pessoas ficarem descalças dentro de casa. Pra mim, a situação mais engraçada sobre ficar descalça foi quando a gente foi passar o Natal na casa de uns amigos. E no Natal todo mundo fica arrumado pra ficar na sala, né? Mas aí põe vestido, põe acessório, passa maquiagem. E no Brasil a gente fica assim, por inteiro. E até no pé, sendo que aqui tava todo mundo assim, bem arrumado, cheio dos acessórios das coisas, mas ou descalça, ou de meia, ou de pantufa. Então era engraçado você olhar a pessoa toda de vestido, assim, uma pantufa, ou aqueles sapatinhos de ficar dentro de casa. Porque aqui é um costume, né? Deixa o calçado na porta antes de entrar em casa, que é pra não levar sujeira. Não é que é extremamente proibido, que se você não tirar o calçado não pode entrar na casa. Mas é um costume, por higiene. Aproveitar e mostrar a vista da minha janela aqui, gente. Eu durmo com a janela aberta pra acordar com o sol no meu rosto, dormir olhando a lua, que coisa mais linda. E sim, eu durmo com ursinho de pelúcia ainda. Mas o que eu vou mostrar também é o closet. Aqui é mais comum você ter closet do que guarda-roupa, que é um lugar que você vai guardar suas coisas. Tá bagunçado mesmo, então eu guardo tudo aqui. Coisa da Growth. Oi, Growth. E no Brasil não é tão comum ter closet, né? Só algumas casas um pouco assim, de alto nível, né? Com melhores condições. Mas aqui não é comum ter guarda-roupa. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários se tem alguma coisa que vocês acharam estranha, diferente, se vocês não sabiam de alguma dessas coisas que eu comentei. Compartilha com alguém que tem interesse e curiosidade de saber como que é a vida nos Estados Unidos. Se você ainda não clicou no like, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de quando eu postar um vídeo novo. O YouTube te avisa que tá muito vento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.